vezes que o beberdes em memória de mim. Lendo esse texto, nós percebemos claramente que naquele momento que o Senhor Jesus estava criando essa celebração em substituição à Páscoa judaica, fica muito claro que o Senhor Jesus queria que essa celebração fosse repetida por nós, porque ele disse: fazei isto em memória de mim. E quando se diz que algo deve ser feito em memória, isso quer dizer que aquele ato deve nos trazer algo à memória. Aquele ato é praticado para nos lembrar algo. Jesus queria, através da repetição da ceia do Senhor, que nós sempre relembrássemos o seu sacrifício na cruz. Mas por que Jesus queria que nós relembrássemos sempre o seu sacrifício na cruz? Quais os motivos que nós temos para relembrarmos o sacrifício de Jesus? Primeiro de todos é porque o sacrifício de Jesus na cruz é a grande prova do amor de Deus por nós. Romanos capítulo 5:8, abram por favor, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 8. A palavra de Deus diz assim: mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Maior prova do amor de Deus por nós não há, não existe. Há pessoas que às vezes ficam em momentos de crise na vida, de grande dificuldade. Há pessoas que às vezes ficam duvidando, que às vezes perpassa aquela dúvida na sua mente: será que Deus realmente me ama? Por que Ele deixa tudo isso acontecer comigo? Ele me ama, mesmo ama. A maior prova é essa: Deus enviar seu único filho a esse mundo para sofrer de uma maneira que nós nunca poderíamos experimentar, nunca poderíamos saber realmente como é esse sofrimento. Sofrimento que vai muito além da dor física, a dor de se ver abandonado pelo Pai, a ponto dele ter gritado: Deus meu, por que me desamparaste? Que dor terrível! Que dor terrível! Ele que nunca pecou, a Bíblia diz que se fez pecado por nós. Que dor terrível! Nenhum de nós gosta de ser injustiçado, não é verdade? Quando alguém nos acusa de algo que nós não temos culpa, quando alguém nos acusa de algo que nós não fizemos, nós ficamos muito, eu acho que os irmãos devem sentir assim também, né? Quando somos injustiçados, como nos sentimos mal, indignados, incomodados. Jesus foi tremendamente injustiçado, porque ele levou sobre si os pecados de todos nós, sem culpa alguma. Ele fez isso voluntariamente. Que dor terrível, essa dor que ele sentiu. Por amor, porque Deus nos ama. João capítulo 3, versículo 16, o versículo que todo mundo conhece, né? João capítulo 3, versículo 16, Jesus afirma: porque Deus amou o mundo
de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que amor tão grande de Deus por nós, amor sem igual, revelado lá na cruz. Nós temos que relembrar sempre a morte de Jesus na cruz, porque é a maior prova do amor de Deus por nós. Outro motivo que temos também para relembrarmos sempre a morte de Cristo na cruz é que, ao relembrarmos a morte de Cristo na cruz, nós relembramos também que Ele, com o seu sangue, nos comprou. A palavra de Deus ensina isso. Somos propriedade dEle. Fomos adquiridos por Ele lá na cruz. E o preço que Ele pagou foi o seu próprio sangue derramado, sangue precioso. Nós precisamos lembrar sempre disso, meus queridos irmãos. Nós lemos no momento da dedicação dos dízimos e ofertas o texto da palavra de Deus, um dos textos da palavra de Deus, são vários, né? Mas nós lemos um dos textos que nos lembram isso. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, 19, diz que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, resgatados com o precioso sangue do Senhor Jesus. Palavra que lá no original grego está lá, foi traduzido por resgatados, é a palavra que significa o pagamento para comprar um escravo. O pagamento que se faz para comprar um escravo. Resgatados da nossa vã maneira de viver, pelo precioso sangue de Jesus. Ou seja, nós éramos escravos de uma maneira de viver que nos levaria à destruição. Vã maneira de viver, vã aí é o sentido daquilo que se acaba, aquilo que se corrompe, que se acaba. Uma maneira de viver que nos leva à destruição, no pecado. Éramos escravos dessa vã maneira de viver. Jesus Cristo pagou o preço, nos resgatou. Somos propriedade dele agora. Nós não pertencemos a nós mesmos. Nenhum de nós pertence a si mesmo. Nossos dias têm sido pregado e vivido um evangelho açucarado, um evangelho que só fala de bênçãos, um evangelho que só fala de bem-estar, um evangelho que só prega autoajuda. Mas o fato é que cada crente em Cristo está totalmente, ou deveria estar totalmente comprometido com o Senhor Jesus. Em primeiro lugar, acima até mesmo dos seus interesses pessoais. Porque Cristo nos comprou lá na cruz. A palavra de Deus diz também em Romanos capítulo 14, versículo 8. Romanos capítulo 14, versículo 8, diz algo muito sério a respeito disso. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte, de maneira que ou vivemos ou morremos, somos do Senhor. Somos propriedade do Senhor Jesus. E vivemos para Ele. E se morremos, naquela época as pessoas eram perseguidas por amor de Cristo,
e quando eram mortos, estavam morrendo também para Cristo, entregando suas vidas totalmente ao Senhor Jesus. A palavra de Deus deixa muito claro, meus queridos, que a nossa vida agora é para servir completamente, totalmente aos propósitos de Cristo. Então, meus queridos, ser crente é coisa muito séria. E o Senhor Jesus avisou: quem lança a mão do arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Quantas vezes nem queremos colocar a mão quando nós estamos celebrando a ceia do Senhor, estamos relembrando o sacrifício do Senhor Jesus, nós também estamos aguçando a nossa consciência que somos propriedade de Cristo, que pertencemos a Ele, que estamos aqui para realizarmos os propósitos dEle, em primeiro lugar. Mas, meus irmãos, nós também precisamos relembrar a morte de Cristo. Precisamos sempre estarmos relembrando a morte de Cristo, porque através da sua morte também Ele nos tornou novas criaturas. Romanos capítulo 6, versículos 3 e 4. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro, que é por meio da sua morte que ele também matou o nosso velho homem. E quando ele ressuscitou, né, ele mostrou também que somos novas criaturas agora. Romanos 6, versículos 3 e 4. Ou porventura ignorais que todos quantos fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. Porque, pois, fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Versículos 11 a 13. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para obedecerdes às suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como redivivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, pois o pecado não terá domínio sobre vós, porquanto não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Tem gente que acha que se estamos debaixo da graça, temos agora licença para pecarmos. Mas o apóstolo Paulo está deixando muito claro que justamente por estarmos debaixo da graça, não vivemos mais agora sob o domínio do pecado. A graça de Deus, que foi trazida a nós por meio do sacrifício de Cristo na cruz, ela é libertadora em todos os sentidos, nos libertando também do domínio do pecado, não só da condenação do pecado, mas do domínio do pecado também.
E o apóstolo Paulo aqui está deixando muito claro, meus irmãos, que Cristo morreu na cruz e nós morremos também para o pecado. Sua morte na cruz e a sua ressurreição, ela nos trouxe a libertação para o pecado, e que é uma esquizofrenia espiritual, vamos dizer assim, quando o crente ainda quer viver no pecado. Aquele que realmente já teve a sua experiência com Cristo, aquele que realmente dobrou joelhos aos pés da cruz, ele se sente incomodado pelo pecado, se sente entristecido pelo pecado, e só sente verdadeira paz quando confessa o seu pecado ao Senhor, arrependido, e muda de atitude, deixa para trás o pecado. Porque Jesus Cristo na cruz, ele nos tornou novas criaturas. E isso é simbolizado pelo batismo, ao qual o apóstolo Paulo também está fazendo alusão aqui. O batismo da sua morte, como ele diz aqui, né? Então, meus irmãos, o que nós declaramos quando nos batizamos é uma realidade em nossas vidas, é uma realidade em nosso ser. Precisamos relembrar sempre a morte do Senhor Jesus, porque foi lá na cruz que ele nos tornou novas criaturas. Nós estamos vivendo como novas criaturas. O pecado nos incomoda, nos entristece. O arrependimento, a mudança de atitude, isso tem sido algo real em nossas vidas. A vida de santificação, de progresso na santificação, é projeto importante, prioritário em nossas vidas. É por isso que, quando celebramos a ceia do Senhor, se nós continuarmos lendo lá em 1 Coríntios capítulo 11, apóstolo Paulo diz que esse momento é momento de exame íntimo. Ele diz: cada um examine-se a si mesmo e beba desse cálice. Ao relembrarmos a ceia do Senhor, nós precisamos lembrar disso, que lá na cruz ele nos tornou novas criaturas, e portanto esse momento é momento também de nos confrontarmos, é momento também de nós avaliarmos como temos vivido, é momento também de avaliarmos se há algo em nossas vidas que ofende a Deus, que nos amarra, que nos impede de prosseguirmos na nossa comunhão com Deus e fazermos propósito de abandonarmos o pecado, seja ele qual for. Se nesse momento de exame, de reflexão, Deus nos mostrar algo. E nós precisamos permitir que Deus faça isso, porque às vezes nós já estamos tão agarrados, né, com determinados pecados, às vezes nós já estamos tão anestesiados por nos amoldarmos aos padrões da sociedade, que Deus não tem como penetrar no nosso íntimo. A palavra de Deus diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus que habita em vós. Apóstolo Paulo também diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, não extingais o Espírito Santo de Deus que habita em vós. Examine-se cada um a si mesmo
e beba do cálice. Nós precisamos relembrar a morte de Cristo, porque Ele nos tornou novas criaturas. E é assim que nós devemos viver, como novas criaturas. Há uma história que uma vez eu li que eu gosto muito. Um missionário entre os índios estava falando justamente do sacrifício de Cristo, da morte de Cristo por nós, lá na cruz. E aquele índio um dos índios se sentiu muito tocado, muito compungido. Entendeu que esse sacrifício de Cristo precisava de uma resposta dele. E foi na sua tenda e pegou lá o animal que ele acabara de caçar e trouxe, colocou lá na frente do missionário. O missionário falou para ele: isso não serve. Aquele índio coçou a cabeça e ficou assim angustiado e trouxe o seu filho, colocou na frente do missionário. O missionário falou: isso não serve. Ele ficou, pegou seu arco e flecha, colocou na frente do missionário. O missionário falou: isso não serve. Então o índio ficou pensando e angustiado ali e se colocou de joelho no chão chorando. Aí o missionário falou: isso serve. É isso que Deus quer de nós. Nosso coração, nossas vidas por completo, meus irmãos. Quando nós relembramos a ceia do Senhor, que o sacrifício de Cristo é prova de amor por nós, é essa a resposta que Deus quer de nós. Todo o nosso ser, toda a nossa vida. Quando relembramos o sacrifício do Senhor e lembramos que lá na cruz Ele me comprou você, que Ele é nosso dono, é essa a resposta que Ele quer. Todo o nosso ser entregue a Ele. Quando relembramos a ceia do Senhor e lembramos que lá na cruz Ele nos tornou novas criaturas, é essa a resposta que Ele quer. Todo o nosso ser entregue a Ele. Que seja sempre essa nossa atitude ao relembrarmos o sacrifício de Cristo na cruz por nós. Irmãos queridos, vamos então celebrar a ceia do Senhor com essa consciência, com essa atitude. São convidados a participar